Boa noite a todos, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus envolva cada um de nós. Os nossos agradecimentos, em primeiro lugar, a Deus, a Jesus, ao convite carinhoso que a gente recebe e fica muito feliz. A presença dos amigos espirituais que nos dirigem, ao meu mentor amigo que está aqui junto comigo. E para, na noite de hoje, então, nós estudarmos um pouco sobre este tema. Ação do pensamento na saúde e na doença. Eu vou ficar mais aqui para não atrapalhar vocês, tá? A ação do pensamento na saúde e na doença. O próprio título... Não, tá bom. O próprio título já diz tudo para nós, né? A ação do pensamento. Então, como é que nós estamos colocando a ação do nosso pensamento e de que forma que estamos colocando? Esse nosso pensamento, ele pode ser bom ou negativo. Então, de acordo com o nosso pensamento, nós trabalhamos o quê? As nossas emoções. E aí nós direcionamos naquilo que nós queremos e na pessoa do qual nós pensamos. Na nossa vida profissional, na nossa vida social, em todas as formas que nós trabalhamos durante o dia, nos nossos afazeres, nós somos um ser pensante. Então, nunca o nosso cérebro, nós, espíritos encarnados, ficamos parados. Então, o nosso pensamento está sempre ativo, usando uma ferramenta que é o nosso cérebro. Porque quem fala agora aqui é o espírito e não o Altamiro. O Altamiro é o corpo. Se eu deixo este corpo agora, eu continuo o mesmo que eu sou, só que não mais o Altamiro. O Altamiro era para identificação dele aqui em vida social. Por isso nós temos as digitais. É diferente um do outro. Assim como o espírito é diferente um do outro, no seu processo evolutivo. Então, nos projetamos no mundo espiritual, somos todos irmãos. Aqui, irmãos encarnados. No mundo espiritual, irmãos nessa família universal. Esse ser pensante que somos nós, espíritos, continua também pensando e agindo, dando forma. Então, é um trabalho incessante, do qual ele exerce a sua função. A comunicação no mundo espiritual, de espírito para espírito, é através do pensamento. E aí eles se comunicam, não na palavra articulada, porque temos as nossas cordas vocais. Por isso temos um aparelho que nos servimos com esse objetivo. André Luiz afirma que tudo é fruto do pensamento, chegando ao extremo de afirmar que interpreta o universo como um todo de forma dinâmica, expressando o pensamento do Criador, que é Deus. Imagina? Então Deus trabalhou e trabalha infinitamente através do pensamento, aonde ele administra todo este universo, as galáxias, os mundos, os planetas, enfim, tudo que ele criou e tudo que existe no universo é obra de Deus, através da ação do seu amor infinito e do seu pensamento. Então nós aqui trabalhamos um material, uma argila, por exemplo, através das nossas mãos e damos forma, como o oleiro dá forma a uma vasilha, um vaso, um jarro, qualquer coisa. O espírito dá forma
na espiritualidade, a matéria, através do pensamento. Então ele trabalha pelo pensamento, o fluido cósmico universal, aonde ele dá forma os objetos, as colônias espirituais. Quem não assistiu o filme Nosso Lar? Né? Então ali, um filme muito bem esclarecido sobre o que existe. Paisagem, né? Prédios, ruas, flores, casas. Então, o mundo espiritual é constituído da mesma forma. Então, através do pensamento, por isso os espíritos nos passam dizendo que o mundo físico material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, do qual eles trabalham através do poder do pensamento. Imaginamos nós, Deus, nesse trabalho infinito, né? Nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, que somos nós, a constituir-se no vasto oceano de força mental, em que os poderes do espírito se manifestam. Isto está em Mecanismo da Mediunidade, pelo espírito André Luiz. Tá? Então nós damos formas, nós somos aquilo que pensamos, aquilo que agimos. Por isso que é muito comum a gente, quando conversamos com alguém, nós identificamos, se for bom observador, que usamos no lado da psicologia, nós identificamos a pessoa pelo jeito de ser, pelo jeito de falar, pelo jeito de agir, pelas suas emoções, pelos seus olhares, né? Pelo rosto, a sua expressão facial. Ali é o espírito expressando, através do seu pensamento, na realidade, aquilo que ele é. Então, por isso, nós identificamos essa diferença de cada um de nós, que ninguém é igual. Tá? Nós temos um corpo físico, mas é diferente um do outro. Mas a forma de nós agir é diferente, porque somos uma individualidade, somos um ser pensante. O pensamento, sem dúvida, é um instrumento sutil da vontade do espírito. É o espírito que pensa, sente, age, utilizando o cérebro como instrumento de sua vontade. Então, veja que o nosso corpo é um instrumento, é um aparelho do qual o espírito usa. Assim como nós chegamos até aqui, muitos vieram de carro. Desligamos o carro ficou lá. Quem é o espírito do carro? Somos nós, que vamos lá, ligamos, colocamos ele em ação. Ora, se nós não colocar ele para funcionar, ele vai ficar toda a vida ali, enferruja e apodrece. O nosso corpo é da mesma forma. Dormimos, passamos aquele período de sono à noite e o nosso corpo está adormecido, mas nós saímos do corpo e vamos para a nossa atividade normal espiritual, trabalhando, aprendendo. Nunca ficamos parados. Mas chega uma hora que nós temos que voltar para o veículo, porque temos compromisso aqui, porque a nossa preocupação, ele permanece, está ligado no fluido, né, vital, denominado o fluido de prata, que tem uma coloração prateada. Quem assistiu esse filme agora, O Nosso Lar 2? Vocês perceberam? O espírito encarnado, quando se encontra na espiritualidade, ligado por um laço fluídico? Pois é, somos nós, quando nos desprendemos do corpo, temporariamente vamos lá estudar. Outros vão se afinizar em regiões não muito boas, e outros em regiões boas, de acordo com aquilo que pensamos e daquilo que somos. Então, estamos sempre nessa atividade. Se a palavra representa o pensamento em forma de ondas sonoras,
O pensamento em si se irradia em forma de ondas de natureza eletromagnética. Então, veja só, a força da nossa emoção, do nosso pensamento, ela entra nessa corrente eletromagnética do cósmico, do fluido cósmico, e ele vai ao encontro de acordo com a intenção e intensidade daquilo que pensamos, que vai falar logo em seguida para nós. De acordo com a força da vontade ou grau de excitação, de desejo, a onda mental se irradia em comprimento e frequência correspondente. O Espírito Emmanuel nos afirma que o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal. Então nós estamos, meus irmãos, interligados, interlaçados. Nós estamos como um peixe. O que é o peixe que está no oceano? Nas grandes profundidades do oceano. Ali tudo é água, né? Ali tudo contém energias, oxigênio, alimento, do qual ali ele sobrevive dentro daquele ambiente. Nós, seres humanos, espíritos encarnados, assim como toda a natureza, estamos interligados neste grande oceano que se chama fluido cósmico universal, vibrando nessa corrente eletromagnética. Então, por isso, quando nós pensamos em alguém, nós fizemos essa ligação. Ninguém está desligado em nada. Estamos. As nossas emoções. E depois ali vai falar como isto acontece. Então nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos e dos nossos atos, porque no ato a gente materializa aquelas nossas emoções. Primeiro tudo passa pelo pensamento, depois vem a materialização através da nossa vontade. Materializamos, né? E aqui está mostrando o nosso cérebro, tá? E irradiando aquilo que estamos pensando. Durante o dia, quantas coisas nós pensamos, né? Nem nos damos conta de quanta coisa. Pensamentos bons, pensamentos negativos, pensamentos felizes, pensamentos tristes, uma série de situações que nós vivemos o dia a dia, as preocupações, né? E aqui continua André Luiz nos dizendo, em Mecanismo da Mediunidade, nos diz que podemos compreender sem dificuldade no pensamento ou radiação mental a substância de todos os fenômenos do espírito, a expressar-se por ondas de múltiplas frequências, valendo-nos de ideia imperfeita, podemos compará-lo de início à onda artesiana, tomando o cérebro como sendo um aparelho emissor e receptor ao mesmo tempo. Onda artesiana são ondas de rádio. Quem trabalha nessa área, né, sabe do que eu estou falando. Então, nós estamos sintonizados ou com a TV ou com o rádio. Se o programa não está muito bom, a notícia, nós mudamos de frequência, né? Se ela está bom, nós absorvemos. Então, nós estamos ligados ao nosso pensamento semelhante a esse tipo de onda que está vibrando. A eletricidade, o magnetismo, tudo aqui está vibrando. Enquanto eu estou falando com vocês e vocês estão olhando para mim, cada um de vocês aí estão com pensamento próprio de cada um e que está vindo ao meu encontro. Da mesma forma que eu estou olhando para vocês e estou
transmitindo aquilo que esses amados espíritos passam para nós, né? Neste pensamento. E o nosso amigo espiritual está aqui, aproveitando o médio intuitivo para expressar. Por isso que muitas vezes nós que nos projetamos aqui, a maioria das nossas palavras, digamos assim, 80% não é nossa, são inspiração desses amados irmãos que estão no meu lado. Aquele que for vidente vai olhar para cá e vai ver essa bênção. Aqui existe um mezanino, aonde aqui tem outra pleia de espírito aqui nos dando toda assistência, assim como tem outros lá atrás. E também olhando cada um de vocês, cada um de nós, visitando cada um através do pensamento que está sendo emitido e sabedores que eles têm da nossa enfermidade, da nossa necessidade e do nosso merecimento. Estamos sendo curados de muitas enfermidades que já existem e, porventura, aquelas que ainda vão acontecer. Já antecipadamente, através do nosso pensamento de fé, de vontade, de desejo, eles estão atuantes nesse sentido. Por isso que às vezes está em casa, vem um pensamento, hoje eu vou no centro. E muitas vezes vem, durante até a semana, naquele dia, aquele pensamento eu vou. E muitas vezes existem algumas contrariedades. Hoje eu não vou não. E adia para o outro dia. No outro dia também diz a mesma coisa. O que é isso? É os nossos pensamentos que confundem também com as intuições dos espíritos, que nós vamos estudar um pouquinho depois, dar umas pinceladas nisso. Então, nós queremos, mas existe alguém que nos quer nos tirar deste caminho do qual nós viemos programados, para que não evolua, para que torne-se presa fácil para eles. E ficamos doentes, ficamos depressivos, ficamos acamados, perdemos o encantamento pela vida. Parte é nossa, do nosso psiquismo, e parte não é, porque nós abrimos esse espaço para esse tipo de pensamento. Pois nós vamos ver aqui o que é que os espíritos trabalham nesse campo. Dentro de nossa concepção, entendemos que a energia eletromagnética irradiada conduz tanto o conteúdo intelectual quanto a emoção ou o sentimento, com uma determinada intensidade. São, pois, elementos do pensamento, o intelecto, conteúdo, o sentimento, qualidade, e a vontade, intensidade. Então, nós temos que ver. Então, depende desta emoção, do desejo, aonde nós imprimimos esta vontade. E essa corrente eletromagnética se espalha por todo o mundo. Por que nós estamos num mundo de provas e expiações? Por que a atmosfera do nosso mundo é pesada? É porque somos habitantes ainda neste mundo materializado com pensamentos muito contrários à harmonia. Pensamos muito apegos às coisas da matéria, o possuir. Trabalhamos mais o ter do que o ser. Há um mundo que ainda existe guerra, destruição, ódio, desejo de vingança, maldade, egoísmo, inveja. Quantas coisas! Suicídio, homicídio, roubo, e tanta coisa mais. Pessoas maledicentes, que se preocupam mais com o outro do que consigo, enquanto nós devemos trabalhar mais em nós, para ter condições de entender o outro,
Então, esse autoconhecimento, essa busca íntima, interior de cada um de nós temos que fazer todos os dias, buscando o ser espiritual que somos, não ser material. Porque tudo aqui é transitório. Daqui 30 anos, 40 anos, com exceção do jovem, nós já não estamos mais aqui. É provável que o seu Altamiro, se eu, aqui 30 anos, se eu estivesse aqui, eu estaria com 103 anos. Será? Não. Eu já estou na espiritualidade, me preparando, trabalhando, dando continuidade. Nos permita, Deus, que eu me depare na espiritualidade e seja abençoado com uma plateia tão linda como essa. Por que isso é possível? É porque já começamos a trabalhar aqui. E por que não? Quantas noites, no desprendimento deste corpo, eu já me deparo em situações dessa ordem. Quantos momentos que no outro dia eu conto para minha companheira os lugares bonitos que a gente teve. Mas muitas vezes não é bem assim. Nos deparamos também em lugares muito conflituosos, com dificuldades, atendendo e muitas vezes sendo perseguido por entidades desavisadas. Eu não gosto de dizer a palavra perverso, porque essa perversidade nós também já passamos e ainda fizemos muita coisa, mas são espíritos ainda em situações difíceis, que vão chegar num ponto, que vão compreender isto que nós estamos aprendendo na graça de Deus, não é, meus irmãos? Então, para isso, temos essas figurinhas aqui. O que é? O corpo material, o corpo perispiritual, corpo astral, né? E esse ponto de luz. O que é esse ponto de luz? O espírito. Porque ele não tem forma, né? O espírito não tem forma. Ele só usa esta ferramenta, por isso que ele necessita do corpo perispiritual, que é semimaterial, porque ele é constituído do mesmo fluido cósmico universal, para intermediar esta ligação entre o espírito e o corpo. Então, o espírito pensa, manda essa mensagem, passa pelo mediador, que é o corpo perispiritual, e o corpo físico age. É um motorista que está dirigindo uma máquina. Vocês já viram aquela máquina, quem é que não conhece uma retroescavadeira, né? Então ele está pilotando a máquina. Então ali, aquele braço, né, da máquina, ele vai, faz tudo o que ele está comandando. Então é uma coisa assim, grosseiramente, explicando, expressando. Então, o ser pensante, ele está agindo através da sua máquina física, passando as informações que o espírito imprime para o corpo perispiritual e o físico age sobre a matéria. Olha que beleza! E ali nós vamos nos intelectualizando e nos aperfeiçoando em todos os sentidos das nossas condutas físicas e morais, nesse mundo do qual nós estamos vivendo. Esse é o processo. Por isso que há necessidade do corpo ainda tão grosseiro que nós temos. Na medida que o espírito vai evoluindo, vai absorvendo conhecimento, ele vai se depurando, a tal ponto que ele se torna essa luz, esse ponto de luz que somos todos nós. Como disse Jesus, brilhe a vossa luz. Vós sois a luz do mundo. Poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais. É uma proposta de futuro, mas esse muito mais igual ao Cristo, isto depende de cada um de nós.
quando ele também fala sobre a questão da fé, criaturas perversas, incrédulas. Por quanto tempo ainda tenho que estar entre vós? Porque se você tivesse fé como um grão de mostarda, transportaria montanhas. Mas nós ficamos impregnados às coisas mundanas, aos lazeres, aos carnavais, né? Tem muita gente já aqui preparado com a fantasia. Começa a semana que vem. Lá para o norte, os nossos irmãos já começaram desde o início do mês. Então, meus irmãos, isso é grave, é gravíssimo. As informações que nós temos da espiritualidade, inclusive através de Bezerra de Menezes, o trabalho que nós imprimimos a eles, através dos nossos pensamentos perversos, sexuais, viciosos, mundanos. Então criamos uma atmosfera pesada. Então estamos mergulhados nesse oceano pesado. Enquanto que nós podemos trabalhar de uma forma mais suave, de um pensamento de bondade, né? Para que esse plasma, né, divino venha até nós, para que essa camada de efeito estufa, camada de ozônio, tudo isso é mandado para nós, tá? Essa atmosfera que nós temos tão pesada, ela comece a dissipar, que essa energia divina, que esse sol imenso que é Jesus, encontre acesso no coração de cada um de nós, para ser trabalhado o amor e a caridade. Aqui nós temos essas duas figuras interessantes aqui, que é o corpo espiritual e o corpo material. Quando eu falei sobre que nós estamos envolvidos nesse grande oceano eletromagnético, olha aqui, ó, isso é o nosso universo, que nós estamos mergulhados nesse oceano nos nossos corpos, tá? E toda essa energia nos invade todo o nosso corpo. Então, neste oceano, nós encontramos através do nosso pensamento as coisas boas e as coisas negativas. A cura e a autocura, dependendo das nossas emoções, dependendo daquilo que pensamos, que emitimos, tanto recebemos como transmitimos, tá? Então aqui, o nosso chakra, o nosso frontal, nós recebemos através do coronário as energias divinas e emitimos através do nosso olhar, o nosso chakra frontal, considerado aqui pelos espíritos o terceiro olho, que fica nessa região. Então, quando conversamos com alguém, emitimos essa descarga de energia e também recebemos. Então, por isso, o cuidado que nós temos que ter numa conversa, num encontro com alguém, recebendo as emoções de alguém na nossa direção, né? E aqui nos deixa um pouco mais claro nessa aqui, ó, a emissão dessa energia. Tanto recebemos como emitimos. E aqui nos diz o seguinte: sendo uma matéria mental, instrumento sutil da vontade, ao externarmos nossas ideias, nós ligamos compulsoriamente com as mentes que pensam de forma semelhante, atraindo para nós as vibrações boas ou negativas que nós mesmos emitimos. Ora, o cuidado, quando nós recebemos uma visita dentro do nosso lar, principalmente a família, amigos, ou nos encontramos na rua com alguém, com um amigo, com muita saudade, muito tempo, aquele abraço, o tipo de diálogo entre um e o outro, né? Porque a primeira pergunta é: como é que estás? E a resposta
da pessoa. Se ela for muito negativa, ela já vai soltar aquelas problemáticas. Eu estou numa situação lastimável. E aí vem a doença, vem o problema da família, vem os problemas espirituais, psicológicos, a situação financeira, enfim, a discussão sobre política, a discussão sobre, enfim, tudo aquilo que ele está vibrando. O outro responde no sentido inverso, dizendo: a minha está pior do que a tua. E aí é uma concorrência. E agora vão, na Olimpíada que vai ter agora, vão colocar desses masoquistas, dessas pessoas que gostam de sofrer, aquele que tem pensamento mais ruim, né? Para ver quem é o campeão. Porque é lastimável. E aí, olha, sai de casa bem e diz assim: eu saí tão bem de casa, agora cheguei em casa doente, e vai para a cama e diz: eu estou depressivo, eu vou procurar um médico porque eu estou com depressão. Não está com depressão, não. A pessoa é que assimilou e alimenta. Todos nós temos momentos depressivos, nossos altos e baixos. É como uma onda do mar. A hora que estamos lá em cima, a hora que estamos... Mas isso é normal. O que nós não podemos é alimentar naquele baixo astral. Aí vamos para a cama. Aí vamos para psicólogo, para psiquiatra. Remédio antidepressivo que, em vez de jogar para cima, ele joga mais para baixo, para deixar o indivíduo chapado o dia todo, drogado. Mas se traz para o centro espírita, nós trabalhamos dois sentidos, tá? O psicológico e também o espiritual. Não estou dizendo com isso, meus irmãos, que quem tem problema de depressão vai se tratar 100% dentro da casa espírita. Não. Se está sendo tratado com o médico, vai para o médico, pelo amor de Deus, e toma o remédio. Vai para psiquiatra, psicólogo, analisa, trabalha o corpo e o espírito, né? É isso que tem que ser feito. Mas também trabalha em si esse desejo de mudança, porque senão ele fica sempre neste problema. Assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. E o que a aranha faz? Ela vai tecendo a sua linha nas plantas, nas árvores, e aí ela se projeta no centro da sua teia. Para quê? Para atrair os insetos do qual ela se alimenta. Então nós nos alimentamos daquilo que pensamos, atraímos aquilo que pensamos e ali ficamos alimentando essa situação. Então devemos analisar melhor. Onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é independência e influenciação recíproca. Aqui nós temos uma figura de um camarada, que é um artista plástico. Então ele está vibrando para o seu trabalho. Então ele está recebendo as inspirações no coronário, ele está emitindo ao chakra frontal, aos olhos, ao cardíaco, tá? Então ele está trabalhando as suas emoções. Então ele está tudo energizado, tá? Mas junto com ele existe 3 criaturas. Atrás é o seu mentor espiritual, em cima ali no cantinho existe espíritos afins que se afinizam com o trabalho dele de profissional, estão intuindo, estão inspirando. Mas cá embaixo, no cantinho, que vocês não estão vendo, existem espíritos de ordens inferiores, esperando um deslize dele para influenciar. Então, no nosso trabalho do dia a dia, seja dona de casa,
seja a nossa vida profissional, a nossa vida social, sempre estamos acompanhados com estes irmãos, uns nos ajudando, o nosso mentor espiritual, o nosso anjo de guarda, né? Mas também temos a turminha do contra, né? Esperando nossos deslizes, agora eu pego. E daqui a pouco estávamos tão bem e abrimos esse espaço e começamos a nos sentir mal. E no Livro dos Espíritos, essa pergunta clássica, 459, indaga Kardec: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles respondem: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Ora, tanto por bem como por mal, depende do nosso pensamento e da nossa conduta moral, né? Então nós estamos atraindo criaturas de diversas ordens para o nosso lado. Por isso, repito, ora estamos bem, ora não. Mas se nós souber analisar aquilo que é nosso e aquilo que não é nosso, nós elevamos a Deus uma prece, oramos por esse pensamento, por esses irmãos que estão nos intuindo e nos pedindo forças a nós para nos libertar dos nossos próprios pensamentos e atos, porque não podemos botar a culpa tudo nos espíritos, usar como muleta. Ah, é uma influência, é uma obsessão. Não é não, é auto-obsessão. Às vezes é própria nossa, mas sempre queremos botar a culpa em alguém, né? E a 460 nos diz: depar com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E eles respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acordem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrário uns aos outros. Então, um pensamento bom se misturando com um pensamento ruim. Agora, cabe a cada um de nós fazer esta análise. Isso é bom? Isto não é? Ora, para que lado que nós vamos? Nós vamos para o lado bom. Então, não dê ouvido às sugestões negativas, principalmente algum encarnado também, né? Que a gente encontra os encarnados. Não, isso não vai dar certo. Não pensa isso. Às vezes, quando os nossos irmãos desencarnados não conseguem nos atingir, eles fazem um tripé. Usam alguém que a gente não se afiniza muito para nos atingir. Quando nós nos sentimos magoados, feridos com aquilo, opa, desarmoniza. Aí é como diz assim: agora tu está dispensado, deixa comigo que agora tomo conta. É assim, meus irmãos. Teríamos muita coisa para conversar, mas eu já invadi 15 minutos, tá? E a minha palestra é assim: ele tem que ter tempo, a gente traz material muito importante para a gente conversar. Por isso, toda palestra é uma aula, é um aprendizado, porque aquele que transmite não é ele. Nós somos mediador, nós somos o instrumento da divindade, desses amados irmãos que vão nos inspirando e vão passando de acordo com a necessidade de cada um que se apresenta aqui. Muito obrigado, queridos e amados irmãos, que essa luz do Mestre Jesus se derrame a cada um aqui presente. Muita paz. Tenham todos uma noite muito de paz e muito feliz. Fique com Deus.